A vastidão do Mar do Norte parecia implacável, um cenário onde beleza e desafio coexistiam em uma dança perigosa. Durante os meses de inverno, os ventos furiosos e as águas revoltas transformavam o mar em um dos ambientes mais temidos pelos navegantes. Nossa história começa com o cargueiro Titanic Wind, uma embarcação moderna e robusta, projetada para resistir às piores condições marítimas. No comando estava o experiente capitão Gabriel Torres, um veterano dos mares com mais de 25 anos de serviço. Ao seu lado, a tripulação confiável, Henrique Vasques, o imediato responsável pela logística de bordo, Ricardo Freitas, o engenheiro, chefe que mantinha o coração do navio funcionando, e Rafael Lima, um jovem marinheiro em sua primeira missão em alto mar. A missão parecia simples: transportar equipamentos industriais cruciais para uma plataforma de petróleo. Mas o relatório meteorológico indicava que o clima estava prestes a mudar. Nuvens densas se acumulavam no horizonte e os avisos de uma tempestade iminente já haviam sido transmitidos. Apesar dos alertas, o Titanic Wind partiu, confiando na habilidade de sua tripulação e na robustez de sua engenharia. À medida que o navio avançava, os sinais da tempestade tornavam-se mais evidentes. O céu assumiu tons súmbrios e o vento começou a uivar, carregando consigo a promessa de um mar revolto. Na cabine do capitão, Gabriel mantinha os olhos no horizonte, atento a cada detalhe. "Mantenham a calma e fiquem atentos", instruiu com sua voz firme, mas tranquila. Logo, as ondas começaram a crescer. A câmera, fixa na cabine, mostrava a proa do navio enfrentando as primeiras investidas do oceano. "Vamos ajustar a velocidade e nos preparar para o impacto", disse Henrique enquanto fazia os ajustes necessários. Lá fora, gotas de chuva fina transformavam-se em agulhas de água lançadas com força contra as janelas. Dentro da sala de máquinas, Ricardo estava atento ao desempenho dos motores. "Estamos estáveis por enquanto, mas a pressão está subindo. Vamos precisar monitorar isso de perto", informou pelo rádio. Gabriel, na cabine, assentiu. "Entendido, Ricardo. Qualquer mudança, me avise imediatamente." As ondas, que antes pareciam desafios administráveis, começaram a transformar-se em muralhas de água, cada uma maior que a anterior. A tripulação, acostumada com o mar, seguia firme em suas tarefas. Mas para Rafael, cada movimento do navio era uma nova batalha contra o medo. "É sempre assim?" perguntou ao imediato, que respondeu com um sorriso encorajador. "Você se acostuma. É o mar mostrando quem manda." De repente, uma onda colossal surgiu à frente, uma muralha líquida que parecia crescer infinitamente, engolindo o horizonte com sua imponência. Dentro da cabine, o som do vento uivante e da água batendo contra o casco era quase ensurdecedor. A câmera capturava a cena pela janela principal, onde a proa do navio subia lentamente, enfrentando a massa de água com determinação. O impacto foi imediato e brutal. O navio inclinou-se levemente, balançando como se estivesse sendo empurrado pelo próprio peso da onda. A cabine tremeu com a força do impacto e por um momento tudo parecia parar. Os olhos da tripulação estavam fixos no mar à frente, como se aquele momento fosse uma eternidade. "Segurem firme", gritou o capitão Gabriel, com uma voz que soava tanto como uma ordem quanto como um aviso. A proa finalmente rompeu a onda, jogando água para todos os lados. Era como ver uma batalha entre o aço e a natureza, onde cada movimento parecia cuidadosamente coreografado pelo mar. Enquanto o navio estabilizava-se, o silêncio foi momentaneamente quebrado por uma respiração coletiva de alívio. Mas o mar não dá trégua por muito tempo. No horizonte, novas ondas se formavam, menores que a anterior, mas ainda assim imponentes. A câmera mantinha-se fixa, registrando cada movimento do navio, cada impacto contra as ondas e a vastidão quase infinita do oceano. Era impossível não sentir a adrenalina do momento, como se o espectador estivesse na cabine, ao lado da tripulação, testemunhando a força indomável da natureza. O capitão, com sua postura firme e experiente, virou-se para a tripulação e deu instruções rápidas. "Mantenham o curso. Vamos enfrentar as ondas de frente, mas ajustem ligeiramente o ângulo para minimizar o impacto. Isso vai aliviar a tensão no casco."
Rafael, o jovem marinheiro, estava na cabine, tentando manter a calma enquanto absorvia a experiência. Ele olhou para o capitão com admiração, percebendo a calma e a confiança que Gabriel transmitia, mesmo diante do caos. "É sempre assim por aqui?" perguntou ele, a voz carregando uma mistura de medo e fascínio. "Nem sempre", respondeu Gabriel com um leve sorriso. "Mas quando o mar decide mostrar sua força, você precisa estar preparado. É isso que significa ser um marinheiro. Respeitamos o oceano, mas nunca o subestimamos." A câmera se manteve focada na janela, registrando como as ondas agora batiam contra o navio com menos intensidade, mas ainda mantinham um ritmo ameaçador. Lá fora, o céu começava a clarear ligeiramente, embora nuvens densas ainda cobrissem grande parte do horizonte. A chuva, que antes era um turbilhão incessante, começava a diminuir, transformando-se em uma garoa pesada. Henrique, o imediato, comentou enquanto verificava os instrumentos de navegação. "É engraçado como o mar pode mudar tão rápido. De um momento para outro, você passa de um caos absoluto para algo quase calmo." Gabriel respondeu, sem tirar os olhos do horizonte. "Essa é a essência do oceano. Ele é imprevisível, mas isso não significa que não podemos nos adaptar. Tudo está em saber ler os sinais e confiar em sua tripulação e no navio." Enquanto o navio avançava, a cabine voltou a um estado de relativa tranquilidade. A tripulação, embora ainda alerta, estava mais relaxada, conversando entre si sobre a intensidade da experiência. Rafael, ainda impressionado com o que havia presenciado, olhou para Henrique e disse: "Eu nunca vou esquecer esse dia. Isso foi surreal." Henrique riu e colocou a mão no ombro do jovem marinheiro. "Bem-vindo ao Mar do Norte, garoto. Cada dia aqui é uma história diferente, e você acabou de viver uma que vai contar por anos." "E você? Já imaginou estar no coração do oceano, enfrentando o que ele tem de mais poderoso? É aqui que o homem e o mar se encontram, em uma batalha de resistência, coragem e respeito. Quer continuar navegando com a gente? Inscreva-se no canal agora e descubra o que mais está por vir nesta incrível jornada." A câmera, ainda fixa na cabine, mostrava o navio avançando com firmeza. O som do casco cortando as ondas agora era um lembrete da resiliência daquela tripulação e da força do design do navio. O cenário lá fora ainda era vasto e intimidador, mas havia algo de reconfortante na determinação com que o navio seguia em frente. O dia estava longe de terminar, mas, por ora, o Mar do Norte parecia dar uma breve trégua. E assim, o Titanic Wind continuava sua jornada, com sua tripulação pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. À medida que o navio avançava pelo Mar do Norte, o clima começava a se estabilizar. O som incessante da chuva havia se transformado em um ruído constante, mas mais suave, quase como um fundo musical para o cenário que agora se revelava. O céu, antes tomado por nuvens densas e escuras, começava a dar espaço a pequenas aberturas de luz, onde raios de sol escapavam e iluminavam o mar em pontos esparsos. Dentro da cabine, o ambiente parecia ter voltado à normalidade. O capitão Gabriel permanecia em pé, os olhos fixos no horizonte, como se calculasse mentalmente cada milha náutica que ainda tinham pela frente. Henrique, o imediato, fazia anotações em um caderno, conferindo a rota e atualizando o diário de bordo. Rafael, sentado em uma cadeira próxima à janela, olhava para o mar com uma expressão de fascínio que misturava alívio e aprendizado. "Isso é o que eu sempre imaginei sobre o mar, mas nunca pensei que seria tão intenso. É como se ele tivesse vida própria", disse Rafael, sem desviar o olhar do horizonte. Gabriel, que ouvia o comentário, respondeu sem hesitar: "Ele tem, garoto. O mar é um ser vivo, mas não no sentido que você está acostumado a pensar. Ele respira, se move e nos ensina lições todos os dias. É por isso que temos que respeitá-lo." A câmera permanecia fixa, capturando a visão da proa do navio enquanto ele avançava pelas águas que agora estavam mais calmas, mas ainda apresentavam pequenas ondulações. Cada movimento do casco cortando o mar parecia sincronizado, como se a embarcação e o oceano tivessem chegado a um entendimento mútuo. Do lado de fora, o cenário começava a mudar. Pequenas ilhas rochosas podiam ser vistas ao longe, seus contornos ásperos contrastando com a suavidade das ondas que agora cercavam. O capitão observava as formações com atenção.
Estamos entrando em uma área mais próxima da costa, informou ele. Isso significa que o mar vai ficar mais tranquilo, mas temos que prestar atenção aos recifes e bancos de areia. Eles podem ser traiçoeiros. Henrique olhou para o jovem marinheiro e acrescentou: aqui, o perigo não está nas ondas gigantes, mas nas armadilhas escondidas logo abaixo da superfície. É uma lição que você precisa aprender cedo. Nunca subestime o que não pode ver. Rafael assentiu, absorvendo cada palavra como um estudante dedicado. Ele sabia que estava vivendo uma experiência única, algo que não apenas moldaria sua carreira, mas também sua percepção sobre a vida no mar. Enquanto a tripulação retomava suas rotinas habituais, a travessia pelo Mar do Norte não é apenas um teste de resistência física, mas também uma prova de habilidade e inteligência. Cada decisão, cada ajuste no curso é uma batalha silenciosa contra os elementos. E é nesse equilíbrio entre o homem e a natureza que encontramos a verdadeira essência da navegação. O navio seguia em frente, sua silhueta imponente destacando-se contra o horizonte agora tingido de cores suaves pelo pôr do sol. As águas, que antes pareciam um campo de batalha, agora refletiam os tons dourados e alaranjados do céu. Era um contraste impressionante, um lembrete de como o oceano podia ser tanto uma força destrutiva quanto uma paisagem de beleza incomparável. Gabriel olhou para o relógio e depois para Henrique. Certifique-se de que todos os relatórios estão prontos antes de chegarmos ao próximo ponto de inspeção. Quero ter certeza de que tudo está em ordem. Henrique respondeu com um aceno firme, enquanto Rafael perguntou, curioso: e depois, capitão? O que nos espera além deste trecho? Gabriel sorriu ligeiramente, como se já antecipasse a próxima etapa da viagem. O mar sempre tem algo reservado. Nunca sabemos exatamente o que vamos encontrar, mas é isso que torna tudo tão fascinante. Cada dia é uma nova história. A câmera, ainda fixa na cabine, capturava o momento em que o navio continuava avançando, agora envolto por uma atmosfera quase tranquila. O som do motor, o movimento rítmico do casco cortando as ondas e o leve balançar da cabine criavam uma cena que transmitia tanto calma quanto preparação para o que ainda estava por vir. A jornada pelo Mar do Norte está longe de terminar. Cada milha náutica traz um novo desafio, uma nova lição. Quer continuar explorando conosco? Inscreva-se no canal e venha descobrir os mistérios do oceano. A aventura está apenas começando. A noite começou a cair, e com ela veio um novo tipo de silêncio. Não era o silêncio inquietante da tempestade, mas sim um som mais calmo, quase meditativo, onde o balanço do navio e o mar tranquilo pareciam estar em harmonia. A cabine do capitão, agora iluminada apenas pelas luzes suaves dos instrumentos de navegação, oferecia uma visão impressionante do horizonte escuro. A lua, quase cheia, emergia entre as nuvens, projetando uma luz prateada sobre as águas calmas, enquanto pequenas ondas quebravam gentilmente contra o casco. Gabriel continuava atento, seus olhos varrendo o horizonte. Ele sabia que, mesmo com o mar em calmaria, a vigilância era indispensável. Henrique se aproximou, segurando um caderno de anotações. Todos os relatórios estão prontos, capitão. O desempenho do navio continua estável e estamos dentro do cronograma previsto. Ótimo, Henrique, respondeu Gabriel, com um aceno de aprovação. Ele então olhou para Rafael, que ainda estava sentado perto da janela, admirando o reflexo da lua no oceano. Rafael, o que você está vendo agora é o lado mais pacífico do Mar do Norte. Aproveite esse momento, porque nem sempre temos esse tipo de tranquilidade aqui. Rafael, absorvendo cada palavra, assentiu. É quase como se o mar estivesse se desculpando pela tempestade de antes, comentou, arrancando um sorriso de Gabriel e Henrique. Ou talvez seja só o mar nos dando um tempo antes de testar a gente de novo, respondeu Henrique rindo. Mas ele tem razão, Rafael. Momentos como este são raros, e é importante aproveitá-los. Eles nos lembram por que escolhemos essa vida. A câmera permaneceu fixa na cabine, capturando a visão da proa do navio e a vastidão escura do mar. As luzes do navio refletiam suavemente nas águas, criando uma cena que parecia saída de uma pintura. Do lado de fora, o som do vento era baixo, quase imperceptível, enquanto o motor mantinha um ritmo constante, como o coração pulsante da embarcação. O capitão decidiu quebrar o silêncio. Henrique, você lembra da travessia que fizemos aqui no inverno passado? Aquele trecho em que ficamos presos entre duas tempestades?
Henrique soltou uma risada curta. Como eu poderia esquecer? O vento nos empurrava de um lado e as ondas quase nos jogavam para o outro. Aquilo foi um verdadeiro teste de nervos. E de paciência, acrescentou Gabriel. Ele olhou para Rafael e disse: essa é uma das lições mais importantes que você vai aprender no mar. Às vezes, você precisa ser paciente e confiar no navio e na sua equipe. O mar pode ser implacável, mas também nos ensina a respeitá-lo e a trabalhar com ele, não contra ele. A conversa foi interrompida por um som discreto no rádio. Era uma mensagem de uma embarcação próxima, informando sua posição e rota. Henrique pegou o microfone e respondeu calmamente, confirmando a posição do Aquila Borealis e garantindo que não havia risco de colisão. A troca foi breve, mas eficiente, mostrando a importância da comunicação constante em águas tão movimentadas. Enquanto a noite avançava, a cabine ficava ainda mais tranquila. Alguns tripulantes que estavam de folga subiram para a área próxima à ponte de comando para observar as estrelas. A câmera capturava a silhueta do navio contra o céu estrelado, um contraste impressionante entre a tecnologia humana e a imensidão natural. Esse é o lado do mar que poucos conhecem, disse Gabriel, mais para si mesmo do que para os outros. Quando ele está calmo assim, é fácil esquecer o que enfrentamos há poucas horas. Mas isso também faz parte da beleza do oceano. Ele nos dá esses momentos para refletir.